Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Estou me sentindo como Débora hoje aqui embaixo dessa... como que é? Gameleira? Eita, até parece com tamareira, né, gente? Aleluias. Que culto abençoado. Me fez uma... E lá atrás, em lembranças, que eu vivi bem no início do meu ministério, em viagens missionárias, lá no Piauí. Deu uma saudade do Piauí hoje aqui, irmãos. A gente fazia uns cultos assim, abençoado. A gente saía... Eu morava no Mato Grosso na época. E a gente ia em obra missionária, no Uninho, sabe? Eu, meu esposo, meu pastor e a esposa do meu pastor. Mas pensa em cada emoção que a gente vivia naquela estrada. E aí eu sentada aqui só lembrando, me emocionei hoje já. Lembrando de como Deus trabalhou, né? O que Ele fez. Pra gente estar aqui hoje, levando a palavra do Senhor aos corações. Como foi feito lá no início, no primeiro amor, né? É muito gratificante. Eu me lembro que no caminho, irmãos, se os irmãos quiserem assentar, agora a gente lê a palavra, a gente fica de pé novamente, porque Deus me impulsionou muito com essas lembranças e eu creio que vai falar o coração de alguém. Eu me lembro que no caminho dessas viagens, a gente saía sem condição financeira, só com a fé mesmo, a fé e a coragem e o CD, né? Na época a gente tinha CD e a gente vendia CD. Irmãos, eu troquei CD por abacaxi na estrada. Eu troquei CD por roupa na estrada. Eu troquei CD por marmita. Pensa num CD abençoado. E aonde a gente chegava, a gente ia vendendo CD e Deus ia fazendo a obra. E os irmãos iam nos abençoando. E a gente ficava meses viajando, juntos fazendo a obra do Senhor. E até chegar lá no estado do Piauí, em uma das cidades ali no Maranhão, a gente não tinha vendido CD, não tinha muito dinheiro, já tinha muitas horas sem tomar banho. Pensa na prova dentro daquele carro. O carro, antes de chegar no Maranhão, acho que ele no Pará ainda, ele inventa de estourar um pneu. Paramos, trocamos o pneu. E o povo falava bem assim: cuidado, hein, se anoitecer, vocês param o carro onde vocês estiver. Não continua a viagem não, porque a estrada ali é meio perigosa. Tem muito assalto, acontece muitas coisas. E aí o carro vai inventar de estourar o pneu na estrada. Aí a gente trocou rapidinho, já estava dando quase 6 horas da tarde. O carro andou 15 minutos e estourou o outro pneu. Pensa, irmãos, aí estava anoitecendo já. E o coração da gente palpitando. E o povo tinha passado tanto susto na gente, de onça, de assalto, de coisa. E a gente saiu com tanta fé falando: pois se vir a serpente a gente pisa, pois se vir... Mas quando os pneus dois estourou, irmãos, pensa numa fé que foi difícil de manter de pé, pastor. E aí naquele momento, coração angustiado, aí o meu pastor saiu. Ele falou: não, eu vou ao encontro de um socorro pra gente. Vocês ficam aí no carro. Nós ficamos ali no carro. Minha pastora, ela não tinha muita saúde, sabe? Pensando numa prova, mas eu orei tanto, irmãos, pra Deus enviar um socorro. De repente, de um lado assim tinha um carro queimado, bem pertinho de onde a gente tinha parado. Aí a gente entrou, ficou meio escondidinho ali no mato. Aí chega uma caminhoneta, isso lá no Pará, na divisa, se eu não me engano. Aí chegou uma caminhoneta, parou. Aí a gente bateu com a mão, ela acelerou, foi embora, parou lá na frente, deu ré, voltou. Aí desceu já passando um susto na gente, né, irmãos? Aí ele falou: o que vocês estão fazendo aqui? Apontando uma arma. Aí a gente, ai, meu coração, Jesus, nós somos crentes. Aí ele falou bem assim: não tem a ver quem é crente, que eu não quero saber quem é crente, não. Eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui. Não, a gente tá indo, estourou os 2 pneus e tal. Aí o homem pegou e falou: não, aqui ninguém ajuda ninguém não. Tá vendo aquele carro ali? Aquele carro ali foi queimado com uma família. Se eu fosse vocês, eu entrava pra dentro do mato, abandonava o carro até amanhecer. Eu falei: Jesus, o que tá acontecendo? É o faroeste isso aqui. Pensa na fé que tava difícil de manter de pé. Aí de repente esse homem andou mais um pouco, voltou e falou: peraí, a minha esposa, ela é crente? E eu senti de não deixar vocês aqui não. Aí ele pegou o pastor, foram na cidade vizinha, arrumaram um pneu, voltou, eu dei um CD para ele e ele ficou muito emocionado. Ele disse muitas coisas que tocou meu coração. Nós prosseguimos a viagem e aquele homem foi tocado por Deus. E eu sou muito grata porque eu sei que todas as coisas que acontecem é para um mistério de Deus. Até um pneu que estoura, que fura, e aquele homem foi tocado pela presença de Deus. E eu creio que muitas coisas mudou na vida dele, porque ele disse que a mulher dele orava há muitos anos e ele nunca tinha entrado dentro de uma igreja, que ele respeitava a fé dela, mas ele não ia.
e ele foi tocado de uma forma diferente. Continuamos essa viagem, Deus continuou nos abençoando na estrada. A gente parava de cidade em cidade. Aí em um desses dias acaba o dinheiro, já muitas horas sem a gente se alimentar. Nós estávamos passando numa cidade do Maranhão, se eu não me engano, Buritirana. Se eu não me engano é esse nome. Aí estava tendo assim, bem na beira da BR, várias cadeiras assim colocadas, um som, e estava começando ali um movimento. Eu falei, é um culto, vamos parar, pastor. Aí o pastor falou, como vamos parar numa cidade que a gente nem conhece? Eu falei, vamos parar, o Espírito Santo está mandando a gente parar. Faz horas que a gente não come, não sabemos se vamos conseguir abastecer para chegar até lá no Piauí, e a gente vai parar, porque as pessoas que haviam prometido não haviam cumprido. Aí ele falou, uai, vamos parar então, já que você está com fé, vamos na sua fé. Tava todo mundo muito cansado, sabe, irmãos? Aí nós paramos, quando nós chegamos lá, era um culto de ação de graça. O dono da casa haviam roubado a van dele de trabalho. E aí ele fez uma oração, pediu para as irmãs do círculo de oração. E aí os bandidos abandonaram a van dele no meio da estrada, antes de sair da cidade. E por um ato de fé, por esse milagre, ele decidiu fazer esse culto de ação de graça. E bem no dia que a gente estava passando, eu carregava os meus CD. Aí nós conversamos com o pastor que estava ali dirigindo o culto. Falamos que a gente era missionários. E ele falou, vamos te dar uma oportunidade. Chegou na hora, nem o CD não tocava. Eu lembro que era um lugar muito parecido com esse, só que era na beira da BR. E aí uma caixa de som, mas não tocou o CD. E eu falei, eu vou cantar no gogó mesmo. Comecei a cantar, irmãos. Quando eu comecei a cantar, começou a sair gente das cadeiras e foi saindo. Eu falei, Jesus, tá tão ruim assim, que o povo tá indo embora, meu Deus do céu. Aí eu tô precisando de vender CD, que a gente precisa comer, a gente precisa abastecer. Aí passa um pouco, foi chegando gente. Foi chegando gente de cavalo, foi chegando gente de bicicleta, foi chegando gente de carro, foi chegando gente, irmãos, aquele lugar lotou de gente. E Deus, ele fez um mover tão grande naquele coração. Na verdade, o povo estava gostando. O Espírito Santo estava me mostrando que não é pelo o melhor, não é pelo maior que eu posso oferecer, mas é pela sinceridade do meu coração. Não interessa se não tem um playback, se não tem o melhor som, se não tem o melhor altar, não importa se não tem a melhor veste, se você não está com o melhor perfume. O que importa é o que você carrega, a essência de um adorador. Naquele momento os corações foram tocados, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, foram curadas, libertas, e muitas pessoas aceitaram a Jesus naquela cidade. Eles deram um pouso para nós, eles nos deram uma oferta para continuar, irmãos, e nós vendemos tanto CD naquele dia, sem eu cantar com o meu playback. Pensa se não é milagre um negócio desse, se não é Deus de providência, levando aquele que age através da sua fé. Deus nos abençoou tão grande, e nós prosseguimos a viagem. Quando chegamos lá no estado do Piauí, o Senhor nos prepara cultos como este, um dia após o outro. Um culto na porta da casa da irmã Maria, outro culto na porta da casa da irmã Luzia, outro culto na chácara do irmão, outro culto outro dia num outro assentamento. E Deus foi fazendo mover, foi curando, foi levando o evangelho dele. Irmãos, eu me lembro que um desses cultos, o Senhor me surpreendeu de uma forma tão grande, que ele falou assim para mim, filha, eu vou te mostrar que não é o lugar que faz acontecer, não é o lugar que vai fazer pessoas serem libertas, mas é a sinceridade, é a forma que as pessoas recebem a minha palavra. Em uma daquelas noites, foram 80 almas que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Em um lugar como esse, em cima de um caminhão, aqueles caminhão que eles falam, como que é? Pau de arara. Eles colocaram caixa de som e tinha mais de 500 pessoas que foram reunidas naquele lugar para ouvir a palavra do Senhor com sinceridade. Eu me lembro que eu andava no caminho, enquanto os pastores estavam nos levando de carro, eu via irmãs com sacolas na mão, guardando sapato, vindo a pé 17 quilômetros, 8 quilômetros para ir até um culto, ouvir a palavra do Senhor. Pessoas que andavam numa poeira tão terrível, que chegavam no lugar com as suas roupas marrom, mas estavam lá adorando. Elas não importavam com horário, não se importavam com veste, não se importavam com outras coisas, mas se importavam
estavam com a presença do Senhor. E isso hoje alegrou muito ao meu coração em saber que as promessas de Deus têm se cumprido. E por Ele nos colocar debaixo desse pé de árvore para louvar e engrandecer teu nome da mesma forma, e eu estar na mesma presença de Deus, Ele ter proporcionado dias na minha vida. Nós passamos por Covid e estamos aqui debaixo de um pé de árvore adorando ao Senhor. Talvez você enfrentou uma enfermidade, mas está aqui debaixo de um pé de árvore adorando ao Senhor. Talvez você teve alguma perca financeira ao decorrer deste ano, mas hoje está aqui adorando a este Deus. Aleluia. Quantas pessoas não podem? Ontem um primo do meu esposo faleceu. Ele chorou muito. Um primo que foi criado com ele hoje já não está mais presente na terra, mas você está. Não importa se aqui é um grande templo, não importa se aqui está num chão batido de terra, mas o que importa é o que você veio oferecer para Deus. O que você tem para oferecer para esse Deus hoje?